Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading. Mais uma sexta-feira eu tô aqui para te trazer mais uma análise ao vivo da semana. Começando aqui, eu tô aqui na página do Escola de Trading no Facebook. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo o endereço dessa página aqui. Você pode acessar, falar comigo ao vivo aqui pelo chat, né? Eu mesmo que respondo. E aqui nessa página eu coloco todas as publicações, né? Inclusive tanto as de análise, os vídeos de análise, quanto durante a semana eu coloco artigos sobre o trading, né? Assuntos importantes que eu acho de relevância para quem está iniciando. Eu coloco sempre aqui antes de enviar para o e-mail. Então, se você puder, curta essa página aqui, né? E você vai sempre ter aí o alerta de materiais novos assim que eu publicar. Então, vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser acessar, falar comigo depois, fique à vontade. Bom, começando pela análise da semana passada, foi União Berlim e Düsseldorf. Nesse jogo aqui, na análise a gente viu que valeria uma lei ao Düsseldorf. Não deu certo, né? Porque o jogo terminou 0-1, né? 1-0 para o Düsseldorf. Aliás, deixa eu corrigir. Não deu certo para quem fez punt. Né? Eu fiz esse jogo aqui, entrei na lei no primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, já tinha me dado 3% da minha banca em lucro. Quando acontece isso, você precisa entender o que vale mais. Se vale mais a sua meta ou se vale mais o lucro de um gol. Tá? Não tem muito valor você se estender no mercado para tentar gol. Tá? Se a sua meta veio antes do que o gol do favorito, é bem possível que esse favorito não esteja se desempenhando como ele deveria. Foi o caso do União Berlim. Ele nunca teve tanta objetividade nesse jogo aqui. Tá? Então, ele manteve o domínio do primeiro tempo, mas nunca teve tanta objetividade de gol. Então, essa meta, quando ela apareceu, se você fez, era de extrema importância você pegar essa meta e sair do mercado. Com relação ao over, eu disse também que valeria um over 2,5. Esse jogo terminou com um gol só, né? E o gol ainda saiu no segundo tempo. Esse jogo também nunca valeu para over. Tá? Em momento algum ele teve tanta objetividade, tanta movimentação para over. Então valeria fazer under? Depende do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, quando eu faço para mim, eu não acho de valor contrariar uma análise prévia, porque o jogo pode mudar de configuração de uma hora para outra. E quando um jogo que eu seleciono ele não sai de acordo com o que eu espero, eu não procuro fazer uma operação diferente. Eu procuro outro jogo, porque assim eu vou estar confiando na minha análise. É um ponto, né? Eu estou me especializando na análise e eu não corro o risco de ser surpreendido. Né? Então, se você fez para over se você tentou fazer para over e o jogo não teve movimentação para over, você deveria não ter entrado no mercado, procurado um outro jogo para a sua operação. Quanto à lei, existem algumas situações que você precisa fazer a leitura no meio do jogo para ver se vale você continuar na lei. Uma das leituras é que o favorito precisa ter objetividade de gol. Né? Ele precisa estar pressionando a ponto de ficar claro as jogadas de ataque, né? Com chance de gol clara. O União Berlim nunca teve com essa clareza. Então,
a lei a ele, continuar na lei, a lei ao Düsseldorf, né, no segundo tempo, ela também não tinha tanto valor assim. Então era melhor pegar a meta e sair do mercado. Esse jogo não deu certo, né? Quem fez trading conseguiu um pouco de lucro. Quem fez punt, infelizmente, até saiu com prejuízo aqui. Muito cuidado com a sua entrada e faça a leitura correta do jogo, ok? E o jogo que eu escolhi para essa análise de hoje foi Girona e Tenerife. Esse jogo é pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele vai acontecer amanhã, sábado, às 15 horas, horário de Brasília. Lembrando que se na sua cidade não tem horário de verão, seu horário não é esse daqui, tá? Atenção aí. Então vamos partir para ela. Nos últimos 3 anos, o Girona, a gente vê aqui que o Girona não perdeu para o Tenerife desde 2013. Ou tem vitória do Girona, ou tem empate. O Girona não perde para o Tenerife desde 2013. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê a campanha do Girona. Ele tem 2 derrotas, tem 4 empates e 4 vitórias. É um time bem constante, né? Ele não repete derrotas, né? Ele tem bons resultados no campeonato. O Tenerife, ele tem uma campanha parecida com o Girona, só que ele tem poucas vitórias. Ele tem muito empate, poucas vitórias e tem 2 derrotas também. Então, o Girona é um time um pouco mais confiável no sentido de bons resultados, né? Então, o Girona está um pouquinho melhor. Classificação do campeonato: o Girona está em 7º, no geral. Ele está com 17 pontos. O Tenerife está em 17º, quase na zona de rebaixamento, está 2 pontos acima, com 14 pontos. Jogando em casa, o Girona aparece em 5º, ele melhora um pouquinho da campanha do geral. São 12 pontos em 6 jogos. São 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota até aqui. Marcaram 11 gols, sofreram apenas 5. O Tenerife é 16º, ele quase mantém a campanha do geral. São 4 pontos em 6 jogos, só tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Não faz uma boa campanha fora de casa. Marcaram 4 gols, sofreram 9. Quase o que o Girona marcou, né, a favor, o Tenerife sofreu. Então aqui a gente vê a campanha casa fora. Todos os jogos do Girona em casa, não tem derrota. Só tem vitória e empate. E o Tenerife só tem 1 vitória, o resto é derrota e empate. Portanto, pela quantidade de jogos sem vencer do Tenerife e pela quantidade de jogos sem perder do Girona, a gente já sabe que uma lei no Tenerife é viável. Vale back no Girona? Não vale back no Girona. Por que não? Porque o Girona, para valer a back nele, na campanha dele deveria ter muito mais vitórias sobre não vitórias. Não vitórias é empate e derrota. Ele tem 3 empates e 3 vitórias. Então você tem um risco aí de 50%, mais ou menos, do Girona não conseguir vencer. Ele tem capacidade de não perder, mas de vencer não necessariamente, tá? Ele tem muito empate. Então, back no Girona não é uma boa operação para se fazer aqui. Com relação
a média de gols, né? A quantidade de gols que cada time pode dar pra gente. O Girona, vamos ver a quantidade de jogos em over 2,5 e a quantidade de under 2,5. Então o Girona em under tem 1, 2, 3 jogos em under e 3 jogos em over. Over 2,5. Então ele fica no meio termo, né, entre under e over 2,5. O Tenerife, para under 2,5, ele teve 1, 2, 3, 4 jogos em under e em over 2 over 2,5. Ainda assim, esses over foram derrotas do Tenerife. Então, o jogo virou over porque o mandante conseguiu marcar gols. Então, a gente tem que tomar cuidado com o potencial de ataque do mandante para ver se o jogo do Tenerife vira over. Quanto à coluna de primeiro gol, né, a gente pode ver se vale um over HT. Isso se os times conseguirem marcar muitos gols em primeiro tempo. Então vamos ver se o Girona tem. O Girona tem 1, 2, 3 jogos com gol em primeiro tempo. E 3 jogos que não. Também é 50% de risco. Não é muito bom que você faça um over HT. O Tenerife tem 1, 2, 3, 4 com gol em primeiro tempo. E 1, 2, sem gol em primeiro tempo. Então, pelo risco dos dois times, né, não é bom que a gente faça um over HT aqui. Então vamos dar uma olhada na análise classificativa do adversário. A gente vê o Tenerife em 17º. Ele entra mais ou menos aqui, né? Nessa tabela do Girona. Nessa parte o Girona não perdeu para ninguém. Ele tem um empate contra o Mirandes em 1-1, onde quem marcou o gol primeiro foi o Girona. Ele tem uma vitória sobre o Numancia, que também quem marcou o gol foi o Girona. E tem um empate com o Almeria. Quem marcou o gol foi o Almeria. E o jogo terminou empatado. Então o Girona tem capacidade de, mesmo que sofra o gol, ele tem capacidade de empatar. Então, confirma a lei no Tenerife. O Girona é 7º. Lembrando, vamos dar uma olhada nos gols aqui, né? Foi 1 under 2,5 e 2 over 2,5. Tá? Qual operação em mercado de gol a gente pode fazer? Vamos confirmar mais para baixo. Então o Girona é 7º. Ele entra aqui nessa tabela do Tenerife. Aqui o Tenerife não ganhou de ninguém, né? Ele só tem um empate lá em cima contra o Royce. Um empate em 0-0. E depois tem 3 derrotas mais próximas aqui. Vou botar até o Mirandes aqui, tá? Então são 4 derrotas. E sempre quem marca o gol primeiro, ó, é o time da casa nos jogos do Tenerife. O que comporta lei ao Tenerife, né? Confirma que o Girona tem maior capacidade de abrir placar. Foram 2 jogos em under e 2 jogos em over 2,5. Aí depende do potencial do mandante. Então, lei ao Tenerife confirmada. No quadro de gols, a gente vê aqui a média de gol marcado do Girona em 1,83. Gol sofrido do Tenerife, 1,5. Marcado do Tenerife, 0,67. Sofrido do Girona, 0,83. O que fica, por causa dessa média baixa de gol marcado do Tenerife e média baixa de gol sofrido do Girona, fica provado que é mais fácil o Girona marcar gol no Tenerife, que tem uma defesa pior, do que o contrário. Então, o poder ofensivo do Girona afeta mais a defesa do Tenerife do que o contrário. Então isso ajuda
A operação na lei ao Tenerife. Média de gol marcado mais sofrido do Girona, 2,66. Marcado mais sofrido do Tenerife, 2,17. A média menor entre as duas é a do Tenerife, 2,17. Não chega a 2,5. Então, caso você queira, caso você goste de fazer over e for operar nesse jogo aqui, prefira over 1,5. Por dois motivos. Um, por causa dessa média do Tenerife, que não costuma ter mais do que 2 gols nos jogos dele. E porque o Girona não tem um ataque que seja superior a 2 gols por jogo. Tá? Prefiro over 1,5. E under dá pra fazer? Nesse jogo aqui dá pra fazer under justamente pelos mesmos motivos. O Girona tem um ataque que não bate muito mais do que 2 gols por jogo. E ele sofre muito pouco. E a média marcado mais sofrido, 2,66, ela, se chegar, ela não deve passar de 3 gols. Então, prefira fazer um under 4,5, tá? Se for fazer, não opte pelo 3,5 para não ser surpreendido com gols. Prefiro 4,5 se for entrar no mercado. Jogos sem sofrer. O Girona tem 50% dos jogos, ele não sofre gol. 17% sem marcar. Então ele tem mais da metade ele tem metade dos jogos sem sofrer gol do adversário. E tem 83% dos jogos com gols feitos. Ele marcou gols na maioria dos jogos. O Tenerife é o contrário, é estatística de zebra. 33% sem sofrer, ele sofreu o gol na maioria dos jogos, 67%. E 50% dos jogos sem marcar gols. Metade dos jogos o Tenerife não consegue marcar gol quando joga fora de casa. Mais uma estatística que favorece a gente fazer lei no Tenerife. Jogos com mais de 2,5, 50% do Girona, 50% com under. Do Tenerife, 33% com over, 67% com under. Isso vai de encontro à leitura que a gente acabou de fazer a respeito de over, que vale mais um over 1,5 nesse jogo aqui. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 6 jogos que o Girona fez em casa, ele abriu o placar em 4 deles. O Tenerife, dos 6 que fez fora de casa, só abriu o placar uma única vez. O que também favorece a nossa lei. Se o Girona fizer o gol, a gente pega o lucro e sai. Venceu o intervalo. Dos 4 jogos que o Girona abriu o placar, 2 ele terminou o primeiro tempo ganhando. O Tenerife não conseguiu vencer nem o jogo que ele abriu o placar, ele não venceu ao intervalo. Vence no final. Dos 4 jogos que o Girona abriu o placar, 3 deles ele ganhou no final. O outro foi um empate. O outro jogo que ele não abriu o placar, ele empatou. O único jogo que o Girona começou perdendo, ele não virou, mas também não perdeu. Ele empatou no final do jogo. O Tenerife, o único jogo que ele abriu o placar, ele ganhou no final. Isso aqui, tome cuidado com isso aqui, tá? Se você estiver na lei e tiver ficado exposto muito tempo, além do primeiro tempo, já entrado no segundo tempo, com essa lei no Tenerife, e tomar um gol do Tenerife, assume o red. Saia logo do mercado por causa disso aqui. Isso aqui indica que o Tenerife pode ter condições de segurar o resultado. Cuidado. E reviravolta, o Tenerife nunca virou placar e não conseguiu vencer nenhum jogo até agora. Aliás, ele tem ele tem uma vitória, mas não foi de virada. No momento de gols, a gente vê aqui o momento que a gente poderia fazer
o over 1,5, caso seja essa operação que a gente queira fazer. No começo do jogo, o Tenerife, já até os 30 minutos, ele mantém uma média de gol sofrido. O Girona começa com 2 gols, né? Fez 2 gols nos primeiros 15 minutos. Depois caiu e melhorou nos últimos 15 minutos de jogo no primeiro tempo. Bom, se você quiser fazer o over, prefira, tá? Não vou dizer para você entrar nesses primeiros 15 minutos, não. A não ser que a odd fique boa para você fazer isso, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar o valor da odd. A gente vê se ela tá boa para você entrar logo. Caso contrário, prefira entrar depois dos 30. Aliás, depois dos 15. Tá? Prefira entrar depois dos 15 por causa dessa média do Tenerife, que ele mantém a média de gol sofrido, né? E depois o Girona melhora a média de gol marcado no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Tenerife é só no segundo tempo que o Tenerife marca gol. Os gols que ele fez até agora fora de casa foram só no segundo tempo. Cuidado com isso aqui, tá? O Girona sofre um pouquinho mais de gol em segundo tempo do que em primeiro. E o Tenerife marca gols no segundo tempo. Cuidado com sua exposição além do primeiro tempo. Se o Girona não tiver com objetividade de ataque, levando perigo para o Tenerife, não fique na lei se você for fazer essa operação. Tá? Então, se a odd estiver boa, você pode mirar over, caso o Girona estiver atacando, lógico, dentro dos primeiros 15 minutos, mas é preferível que você foque a partir dos 15 até o final do primeiro tempo. Ok? Jogos do Girona ao intervalo. A maioria dos jogos, né, metade deles, terminou 0-0 ao intervalo. Do Tenerife terminou 1-0 pro time da casa, né? Então a lei é favorecida aqui. Não houve nenhum jogo do Tenerife ao intervalo onde ele terminou ganhando até agora, tá? E não houve nenhum jogo do Girona até agora que ele não terminou vencendo. Aliás, que ele terminou perdendo. Ele só teve o empate e vitórias. Isso aqui, dependendo da odd, até dá para fazer lei ao Tenerife HT. Daqui a pouco a gente vê. Resultado final: Girona tem 1-0 no fim de jogo. E o Tenerife tem também 1-0 em fim de jogo. Todos os outros jogos aconteceram gols, pelo menos um. Então, se você focar no over 1,5, se nesses momentos, no meio e final de primeiro tempo, o jogo não tiver corrido, tenta fazer 0,5 pro segundo tempo, tá? O 0,5 tem mais valor do que 1,5 caso o jogo não fique corrido no primeiro tempo. Foque 1,5 aqui. Tá? Bom, então, resumidamente, lei ao Tenerife, né? Lei ao Girona não. Lei ao Tenerife por causa da campanha dele, campanha do Girona sem derrota. Over 1,5, tanto pela média de gol marcado do Girona, quanto pela média de gol marcado mais sofrido do Tenerife, abaixo de 2,5, com maior porcentagem em under 2,5, né? E over 1,5 com o objetivo de entrada depois dos 15 minutos de jogo, caso o Girona não pressione muito antes. Ok? Então vamos dar uma olhada nas odds. Então tá aqui Girona e Tenerife, amanhã, dia 5.
3 horas da tarde, horário de Brasília. Cuidado para não errar, horário de verão. O jogo vai entrar em live. Ele tem possibilidade de cash out. A liquidez ainda está baixa no momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, mas como a gente sabe, ele recebe liquidez de última hora. Odd de lei ao Tenerife, 4.9 aqui, mas ela ainda vai se acomodar aqui, né? Pode ser que essa lei caia um pouquinho para ficar próxima da back, com um pouco mais de liquidez no mercado. Tá boa para ser feita. O under, aliás, o over 1,5 está próximo de 1,50 já. Já é uma odd boa para ser feito o over 1,5. A partir de 1,50 já é uma odd melhor. Se você esperar ali até os 15 minutos, é muito provável que essa odd chegue próximo de 2. Tá próximo de 2. É até melhor para você fazer ali essa entrada, diminuir sua responsabilidade. O mercado de 2,5 já indica que é esperado poucos gols no jogo. Não é esperado muito gol. Por esse motivo, o under 4,5 ele está válido. Tá? A odd está baixa, está 1,08 aqui. Não tem liquidez no mercado ainda. É possível que entre liquidez aqui até o horário do jogo. E não entre nessa odd aqui abaixo de 1,10, tá? Se você for fazer under, não entre em 4,5 abaixo de 1,10. Não tem valor. Prefira, se for desse jeito e o jogo estiver bem travado, não tiver muito risco, aí você pode tentar o 3,5 para ficar pouco tempo. Tá? Você pega poucos ticks aqui e saia do mercado. É melhor o 4,5, mas o 3,5 com restrições você pode fazer. Ok? E a lei ao Tenerife ao intervalo está muito alta aqui, mas está zerado o mercado. Vamos ver se entrando liquidez, se essa odd se ajusta com essa 4.3, que aí ficaria excelente. Tá? Lei ao Tenerife HT, mas só se tiver liquidez aqui. As principais, né, resumidamente, lei ao Tenerife, odd de 4.9, over 1,5 se você quiser, está próximo de 1,5, mas é melhor que você espere, se o jogo, de novo falando, se o jogo não tiver corrido, é melhor que você espere até os 15 minutos. Essa odd se aproxima de 2, você pode diminuir sua responsabilidade. E um under 4,5 é melhor. Foque nela, né, mas com restrições. Se o jogo estiver realmente travado, você pode tentar o 3,5 para ficar pouco tempo exposto. Ok? Então a análise foi essa. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo. A página do Facebook do Escola de Trading, para você ler os artigos, para você receber antecipadamente os alertas de materiais novos que eu disponibilizo lá, falar comigo pelo chat. E o site do Escola de Trading, que também tem chat ao vivo. E você pode me adicionar no seu Skype, pedir a participação de um final de semana aqui para operar junto com a gente. Eu dou total liberdade para você fazer isso. Compartilhe o vídeo para seus amigos para poder ajudar cada vez mais pessoas. Quero conseguir espalhar o trading por aí, né? Para quem ainda não conhece. Curta o vídeo se você gostou. Clique em não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais. Comente. Peça um jogo se você tiver dificuldade. Comente se você entrou, se você conseguiu o lucro, o que deu certo, o que deu errado para você. Eu garanto que vou tentar te ajudar. Muito bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo. Abraço.